Hoje, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, pode definir o destino do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caberá a ela o voto decisivo no julgamento do habeas corpus, que tenta impedir a prisão do petista condenado a mais de 12 anos de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. De perfil discreto, a magistrada evita falar fora dos autos e, por isso, o posicionamento sobre o cumprimento de pena depois de superado o julgamento em segunda instância é uma incógnita. Já os outros ministros costumam deixar as opiniões mais claras e, de acordo com as declarações dadas até agora, o placar de hoje seria 5-5. Em 2016, quando o STF decidiu pela pena antecipada, Rosa Weber foi contrária à medida. Mas desde a mudança de entendimento, a ministra acumula votos favoráveis à execução da condenação após a segunda instância. Um dia antes do julgamento do recurso de Lula, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a decisão de 2016. Apenas no Brasil, o judiciário vinha entendendo que só se pode executar uma sentença após 4 instâncias judiciais confirmarem uma condenação. Este exagero aniquila o sistema de justiça, exatamente porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. A presidente do STF, Carmen Lúcia, que também preside o Conselho Nacional de Justiça, afirmou que mesmo em um momento de turbulência, o judiciário está trabalhando. Que estamos trabalhando exatamente no sentido de cumprir as nossas atribuições e contribuir, portanto, para que a democracia brasileira se cumpra com respeito aos direitos de todos, no caso específico nosso aqui, dos magistrados, que são postos por alguns atos em crivo, em análise, e que as respostas que estamos dando sejam rigorosamente cumpridas, qualquer que seja o entendimento, ainda que contrário, de alguém que não se sinta satisfeito com o resultado. Para o ministro Gilmar Mendes, a prisão de Lula mancha a imagem do país e criticou os palpites sobre o julgamento de hoje. Todos palpitam, assim como a gente falava que tínhamos 100 milhões, 200 milhões de técnicos de futebol, agora temos um pouco assim, 200 milhões de juízes. Todos entendem de habeas corpus e discutem ADCs, ADPFs, controle abstrato, controle concreto. Em suma, isso é conversa só de jornalista, agora também é do jornaleiro. Em um evento em Brasília, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez o alerta sobre as consequências que o julgamento de Lula pode gerar no sistema penal. A estratégia de defesa. Vamos postergar o julgamento até o último recurso, enquanto isso está correndo prescrição. Um efeito muito pouco dito dessa decisão é que a gente vinha numa velocidade de colaboração em que a curva estava assim. A partir do momento em que o Supremo decide isso em fevereiro de 2016, a curva das colaborações fez assim, ó, mudou a estratégia de defesa. Esse é o pano de fundo do julgamento de amanhã. Nós temos que nos abstrair de pessoas, a gente tem que olhar, são as teses que se colocam e os efeitos disso no sistema penal. O julgamento do STF sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula está marcado para começar às 14h. E qual o problema de um jornaleiro analisar também a vida do Supremo, professor Vila? Porque ele imagina, Gilmar Mendes, que ele está em Diamantino, Mato Grosso, com seus capangas. Como dizia Joaquim Barbosa, uma célebre sessão que eu assisti do Supremo, quando Joaquim Barbosa disse para ele, o senhor pensa o quê? Se dirigiu ao Gilmar Mendes, o senhor está com seus capangas batendo em todo mundo, como o senhor faz lá no Mato Grosso? E ele disse o seguinte, Joaquim Barbosa, naquela sessão, eu queria ver se o senhor teria coragem de sair na rua, sozinho. Faz tempo isso. Joaquim Barbosa ainda era ministro do STF, eu assisti essa sessão. Eu duvido que o Gilmar Mendes caminhe aqui na Avenida Paulista, um quarteirão, eu duvido. O que ele falou é de um desrespeito tão grande aos brasileiros, que sustenta esse homem que não trabalha, que faz bico no STF, bico. Né? Ele vem especialmente para libertar o criminoso Lula e volta para Lisboa. Quando ele diz, ou até um jornaleiro discute uma decisão do STF, o que ele entende? O que é cidadania? Ele nem sabe o que é o conceito de cidadania, onde nasceu, não sabe o que é a Revolução Francesa. Ele é uma farsa, ele não sabe nada. Né? Quer dizer, a participação do cidadão na coisa pública, se nós formos puxar na Ágora, lá em Atenas, isso é fundamental. Se lembrar de Péricles, que ele nem sabe quem é, porque ele é ignorante, esse homem é ignorante, né? Desde Péricles, que ele acha que é o sambista, provavelmente, Gilmar Mendes, né? Aquele é o sambista, desde Péricles, a questão da participação
do cidadão na coisa pública. Isso é o processo da democracia, que ele não sabe o que é. Se passarmos pela Roma republicana, se chegarmos no final do século XVIII com a Revolução Francesa e a participação especialmente dos distritos de Paris, aquilo que a Hannah Arendt, que ele não conhece também, diz no livro da Revolução, lá no capítulo 6, sobre a herança perdida da Revolução Francesa, a participação direta, o que o Rousseau disse na parte 3 do Contrato Social, que ele não conhece, que esse homem é ignorante, né? E o que eu desafio ele vir aqui e debater essas questões. Ele não vem porque é um ignorante. Então, quando ele fala do senhor jornaleiro, eu disse, outro dia escrevi, né? O Brasil foi o país do futebol, hoje é o país da política. Ainda bem, o Brasil é o país da... Hoje, eu sou testemunho que eu falo com dezenas de pessoas por dia, de várias classes sociais e idades diferentes. Eu fico satisfeitíssimo. Pego um rapaz, 18, 19 anos, sujeito simples, sabe de tudo de política, acompanhando por essa revolução chamada WhatsApp. Né? Recebe os vídeos, comenta, você conversa com o médico no mesmo dia, o médico fala de política, você sai na rua, você vai almoçar, as pessoas estão falando de política, né, no almoço. Ainda bem, quer dizer, o Brasil está dando um grande salto, e é justamente por esse interesse por política, pela primeira vez na história do Brasil. Vale lembrar que as nossas mudanças geralmente foram no estilo de conciliação. Vide, por exemplo, a República. O que foi a República? Foi uma conciliação. Vamos só lembrar de uma cena muito rápida no Machado de Assis, da confeitaria do Custódio. Célebre passagem. Isso está lá no Memórias Póstumas, tal. O que diz? O Custódio tinha uma confeitaria até 15 de novembro de 1889, chamada Confeitaria Império. Porém veio a República. Aí falaram, Custódio, vão achar que você é monarquista, você está defendendo a restauração. O que ele colocou nele? Ele pegou a tabuleta e pintou. Falou, vou pintar Império das Leis, porque aí não fica... Império das Leis tem em qualquer lugar. Aí olharam a tabuleta e falaram, Custódio, vai dar um problema. Se o senhor escreve Império das Leis, o senhor está insinuando que na República não tem leis. O Custódio falou, é verdade, não é um bom nome. Então vamos por Confeitaria da República. E aí alguém falou, mas e se tiver restauração monárquica? Nunca o senhor mais vai ter clientes aqui na confeitaria. Aí alguém propôs assim, põe confeitaria do governo. Mas um outro disse, e os da oposição? Não vão à sua confeitaria. Como ele resolveu o problema? Confeitaria do Custódio e segue a vida. Então, a questão toda é que nós sempre tivemos a ideia da conciliação. E a conciliação faz mal. Por que a conciliação faz mal? Parece aqueles conjuntos de matemática. Eu aprendi muito pouco matemática. Mas aqueles conjuntos, né? Quando você tem intersecção de dois conjuntos. No novo, predomina a parte do velho. Se na nova ordem predomina a parte do velho, ela não é uma nova ordem, ela nasce velha. Por que a Revolução Francesa que eu citei é tão fundamental? Porque ela é um corte na história do mundo ocidental. Se não tivesse a Revolução Francesa, nós não teríamos as independências da América Latina, por exemplo, né? A Revolução Francesa de 1789, não teríamos, porque você tem um processo que é uma ruptura da ordem. Na Hannah Arendt, no mesmo capítulo 6, o da Revolução, chega um mordomo, nobre, a Luís XVI em Versalhes, no dia 14 de julho de 1789, com a notícia da tomada da Bastilha. Ele diz, majestade, a Bastilha foi tomada. O Luís XVI diz assim, é uma rebelião, né? O mordomo diz, não, é uma revolução. Quer dizer, o mordomo foi um leitor de conjuntura brilhante, ao contrário dos cientistas políticos, economistas que erram tudo, né? Era uma revolução, era uma ruptura da ordem. Aquilo era só o símbolo, tinha lá 1,5 de pessoas no máximo da Bastilha, mas era o símbolo do poder absoluto. A questão que se coloca no Brasil hoje é que a Bastilha está na Praça dos Três Poderes. Evidentemente que não vão tomá-las como a 14 de julho de 1789, as condições históricas são outras, mas não há conciliação com essa ordem. Essa que é a questão, não há conciliação. Ou nós construímos uma nova ordem, uma nova república efetiva, não aquela do Tancredo, que tinha Antônio Carlos Magalhães como representante da nova república. Você imagina, um homem que cresceu à sombra do regime militar. Não, uma coisa nova, transparente, em que o Gilmar Mendes não possa vir e dizer que um jornaleiro queira discutir decisão da justiça, porque nessa nova república o jornaleiro é que vai ser o dirigente da república e não Gilmar Mendes. E o senhor fala de engajamento, Augusto, só para lembrar, o Patrick me lembra, nós estamos a 70 dias da Copa, a Copa começa dia 14 de junho e quase não se fala sobre a Copa, só se fala sobre a política.
Isso é o engajamento das pessoas. Isso eu estava outro dia, nós estávamos até comentando aqui na redação, entre grandes temas futebolísticos, profundos, complexos, sempre nós gostamos, é bom dizer. Gostamos, né? Temos de analisar. Temos as grandes discussões. Isso a gente que adora futebol, eu assisto futebol, acho que eu tinha 3, 4 anos já em campo e tal, e aprendi tanto de futebol ouvindo, inclusive a Jovem Pan e o nosso glorioso mestre Joseval Peixoto, quantas vezes ficava ouvindo com uma pilha que eu esquentava na água, porque ela parava a pilha, então você colava numa canequinha, esquentava pra ouvir, aí a voz ia desaparecendo, era um horror. E eu querendo ouvir o finalzinho do jogo, sempre desaparecia no final. Então a questão toda é o seguinte: hoje é o país da política. As pessoas falam de política e é legal. Hoje as pessoas sabem o nome dos 11 ministros do STF. Provavelmente mais do que os 11 nomes do Tite para a seleção brasileira. Olha só, o senhor já tem um novo radinho? O mais despreparado dos jornaleiros é mais sensato do que um juiz, entre aspas, chamado Gilmar Mendes. Ele é juiz por quê? Porque o Fernando Henrique indicou. Ele é um advogado do Fernando Collor, 1999. Ele é advogado, agora ele está brincando de criminalista. No momento ele não é só constitucionalista, ele é criminalista também, tá lá. Pois bem, um jornaleiro não diria, por exemplo, que o que prejudica a imagem de um país é punir um presidente culpado. Ou algum jornaleiro duvidaria de que a imagem do Peru melhorou com a prisão do Alberto Fujimori. Piorou com a libertação, que foi fruto de um acordo cafajeste no Congresso, tão cafajeste quanto esse acordo que hoje tenta se costurar no Supremo. Então, Gilmar Mendes, agora, o que o jornalista aprende, e só isso eu queria registrar, é o seguinte: a gente aprende a ler olhares, né? Você dizia que ele não tem coragem de fazer isso na Paulista, ele não tem coragem de fazer isso nem em Lisboa, porque, como mostra o último vídeo, o Gilmar Mendes, ele, quando se aproxima o cara que ele chamou de palhaço e tal, e cobra dele, te chama, diz que é palhaço e tal, você vê o olhar do medo. E o Tom Jobim dizia o seguinte: ninguém me engana em matéria de olhar, nem o Marlon Brando. Ele fala, nem o Marlon Brando, eu percebo, tem o olhar furtivo, o olhar enviesado, o olhar, e tem o olhar do medo. E ele não tem coragem física. E é por isso que não topa esse tipo de debate também. Ele fica valente com uma toga, uma boa escolta e ali, trancadão no Supremo, onde não há povo. E para brilhantar esse momento, o Reginaldo separou um trecho de... Vamos ouvir. Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Ele que já faturou tantas de bola parada! Grande! Milésimo gol do Pelé. Santos e Vasco, quarta-feira à noite. 19 de novembro de 67. Estava lá, esse eu assisti, eu estava lá.